Olá, aqui vamos nós para mais uma aula da EBD. Estamos já na quarta aula da EBD, da Escola Bíblica Dominical. E estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras Sagradas. Tivemos a primeira aula tratando aí sobre a autoridade da Bíblia, a segunda aula falando sobre a inspiração da Bíblia, a terceira aula nós falamos sobre a inerrância da Bíblia. Muito maravilhoso, esses assuntos sensacionais. E hoje vou estar comentando aqui nesta videoaula, quero até pedir desculpa aos meus amigos aí que acompanham os meus vídeos, tem uma parte do meu vídeo aí que está ficando um pouquinho escuro, tá bom? Mas vamos direto aqui ao conteúdo. Mais para frente aí eu vou ver se eu melhoro. Logicamente que eu acabei de chegar de um culto, né? E aproveito para já fazer a gravação aqui neste momento. Então tudo meio que improvisado, mas vamos aí para registrar. Essa aula de hoje, que nós vamos trabalhar aqui, eu vou mostrar para você o tema. Na verdade, agora nós vamos estudar sobre a estrutura da Bíblia. Então, recapitulando, a primeira aula nós falamos sobre a autoridade da Bíblia, a segunda nós falamos sobre a inspiração da Bíblia, né? E a terceira falamos sobre a inerrância da Bíblia. E hoje, a estrutura da Bíblia, tá bom? Tá bom? É só uns minutinhos que eu vou aqui acompanhar com você. Peço aí o seu carinho de continuar comigo aqui, tá bom? A EBD, essa aula de hoje, na verdade, ela vai ser presencial no próximo domingo. Deixa eu ver aqui, tá bom? Por isso que eu olho para a tela e olho também aqui para a minha revista, tá certo? Olha aí, ó, vou mostrar para você, olha. Estrutura da Bíblia é o tema da aula e vai ser no próximo domingo, dia 23 de janeiro de 2022, presencialmente. Aqui é só uma mini aula, uma pré-aula que eu trabalho aqui, principalmente para mandar este vídeo aqui para alguns professores, amigos meus. Claro que eu não vou citar os nomes aqui, né? Mas tem alguns que recebem os meus vídeos e aí eu aproveito e posto no YouTube, posto também no Facebook e até no TikTok. Tô postando alguns vídeos lá, tá bom? Então, eu tenho uma proposta. Isso daqui é para auxiliar, para servir de subsídio para alguns amigos, professores, e também para você, né? Que de repente está acompanhando aqui o meu trabalho e não tem condições, de repente, de ir na Escola Bíblica Dominical. Por algum motivo você não vai. Então, você estuda aqui comigo, tá bom? E aí eu quero agradecer o seu carinho de estar aqui comigo. Pois bem, como você já está acompanhando comigo aqui as aulas da Escola Bíblica Dominical, ela normalmente tem um texto que nós chamamos de texto áureo, ou seja, é o texto-chave para o comentário. E está o texto áureo em Lucas, capítulo de número 24 e versículo 44, para a gente pensar. Então, como está falando da estrutura da Bíblia, é importante esse texto áureo. Lucas 24 e 44, palavras do Senhor Jesus. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Bem interessante essa expressão do Senhor Jesus. Quero lembrar para você que esse texto áureo está no contexto lá de Lucas, que é a leitura bíblica em classe, né? Lógico que o professor vai ler esses versículos na sala de aula no próximo domingo, né? Que é Lucas capítulo 24, do versículo 44 ao 49. Aqui nós vamos meditar e pensar um pouquinho somente no texto áureo, o texto-chave, que é importantíssimo para você pensar, né? Que é o versículo 44. Vou repetir aí, tá bom? E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos.
Depois você confere aí na sua Bíblia, tá bom? Lucas, capítulo 24, versículo 44. O que acontece aqui é o seguinte, aqueles dois discípulos estavam indo para o caminho, para o caminho de Emaús, para a aldeia de Emaús, né? E eles estavam bastante chateados porque estavam sem a presença de Jesus, sem a presença do Mestre, muito embora Jesus tinha falado que iria ressuscitar, mas eles estavam abatidos. Essa que é a verdade. E Jesus se manifestou ali, porque já tinha acontecido a ressurreição, ele já tinha ressuscitado e apareceu ali entre eles e seguiu caminhando e até perguntou: o que vocês estão conversando? Aí eles contaram a situação, perguntaram se aquela pessoa ali era um peregrino que não estava sabendo o que tinha acontecido em Jerusalém. E aí falaram sobre a questão do mestre de Nazaré, né, que morreu na cruz e tal, e eles aguardavam a ressurreição, porém estavam meio que decepcionados, essa que é a verdade. Tá, mas eu não vou entrar aí por pormenores sobre esse assunto, eu vou direto ao ponto, que é o que interessa para a nossa aula. Foi que Jesus falou, mas olha, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então aqui começa a base, né, para nós entendermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então Jesus ali fez uso, para conversar com eles, fez uso das Escrituras. E aí ele falou, olha, convinha que se cumprisse o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Uma forma pedagógica de entender as Escrituras, agora a gente pode falar do Antigo Testamento. Veja que Jesus sempre usou a palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. Como a nossa aula está falando sobre a estrutura da Bíblia, então essa é uma base para a gente perceber que já era organizado dessa forma. O povo judeu usava as Escrituras dessa maneira. Lógico que toda a Escritura é a palavra de Deus, mas, como eu estou falando, de forma pedagógica, sempre se referia à lei de Moisés, aos profetas e aos salmos. Veja que interessante, tá certo? Mas aqui eu tenho a verdade prática, que é um outro texto, né? Quando você está estudando na sala de aula, o professor comenta. E é importante que você também, como professor, trabalhe bem a verdade prática. Eu costumo dizer que a verdade prática, ela já é um ponto assim bastante explicativo de tudo o que acontece na aula. Então, de repente, eu não tenho condições de entender por menores todo o conteúdo, mas se eu entender principalmente a verdade prática, vai ser bastante interessante. Aí, na verdade prática aqui diz o seguinte, ó. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, ou Novo Testamentos. Antigo e Novo Testamentos, porque são dois testamentos. Totalizando 66 livros, divinamente inspirados, toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Bom, então nesse início de aula, é bom que fique claro o seguinte, quando a gente fala de estrutura da Bíblia, estou com o manual aqui, quando fala da estrutura da Bíblia, dentro do conteúdo, você vai ter no Antigo Testamento 39 livros e no Novo Testamento 27 livros. Eles estão organizados. Nos dias de Jesus já era organizado, porém de uma forma um pouquinho diferente. Então os judeus eles se referia à lei de Moisés, que é o Pentateuco, né? Os livros históricos, entrar alguns ali, os profetas e os salmos. Era assim, dividido em 3 partes, né? Hoje é um pouquinho diferente, eu posso até já falar para você. Hoje nós temos a nossa Bíblia em mãos, que a gente tem o Pentateuco, nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos
Nós temos os livros poéticos, nós temos os livros proféticos, né? Então, os livros pentateucos são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros. 5. Tá bom? É bom decorar aí também, tá? Decore aí os livros. São os 5 primeiros livros. É chamado de Pentateuco, porque penta fala de 5 e teuco fala de volume. Então, Pentateuco, ok? Depois a gente vai ter, logo em sequência, a partir do livro de Josué até o livro de Esther, os livros históricos, parte histórica, o que aconteceu, né, na história do povo de Israel, o período dos juízes, depois quando você vai ter ali o primeiro rei, né, que foi o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão, e aí tem a história dos reis, o livro de crônicas, né, primeiro e segundo crônica. Lógico que no decorrer aqui da aula a gente vai comentar alguma coisa diferente, porque a Bíblia hebraica é diferente. Vamos dizer assim, tem menos livros na Bíblia hebraica, na Bíblia do povo judeu. Eu tenho a Bíblia hebraica aqui comigo na minha pequeno cervo de livros aí, de pesquisas para mim. Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois tem os livros históricos e, como eu disse, tem os livros poéticos. Os livros poéticos é o livro de Jó, o livro de Provérbios, Salmos, Eclesiastes, né? Cantares de Salomão. São estes os livros poéticos. E depois nós vamos ter na nossa Bíblia os livros proféticos. Só que dentro dos livros proféticos, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Tem toda uma explicação para isso. Profetas maiores não é porque um é maior do que o outro, mas porque o livro, o conteúdo é maior. E também o período que aquele determinado profeta profetizou, exerceu o seu ministério também é maior. Essa que é a ideia. Então é assim que está organizado a Bíblia que está na nossa mão, principalmente aqui no português. No Novo Testamento, a gente tem os 4 primeiros livros, né, que são conhecidos por alguns como livros biográficos. Eu não costumo falar assim, porque na verdade não é só a biografia de Jesus. Os evangelhos, eles tratam sim da biografia de Jesus, mas eles tratam também eles tratam do ministério de Jesus em si, eles tratam de partes históricas, eles tratam também de conceito teológico. Então, eventualmente, você pode falar biográficos, históricos, proféticos, né? Proféticos e teológicos, os evangelhos, tá? Depois, no Novo Testamento ainda que nós estamos trabalhando aqui, a gente tem o livro de Atos dos Apóstolos, que pode ser chamado, então, de História da Igreja, ou o livro Atos do Espírito Santo, né, como alguém já sugeriu que deveria chamar esse nome. Depois a gente tem as cartas, principalmente as cartas paulinas, porque Paulo foi o homem que mais escreveu. Só que nas cartas paulinas, a gente tem as cartas gerais e as cartas pastorais. Cartas gerais, carta para a igreja, como, por exemplo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então são cartas gerais. Mas Paulo também escreveu as cartas pastorais, como, por exemplo, carta de Paulo a Tito, carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, também a Filemon, são cartas pastorais, entendeu? Você tem também as cartas universais. Cartas universais já seria para a igreja daqueles dias e para... Não seria uma igreja específica. Poderia ser para aqueles dias, poderia ser como chegou até nós as cartas universais. E eu estou falando de 1 João, 2 carta de João, que é a carta universal. 1ª carta de Pedro, 2ª carta de Pedro e assim por diante. Depois você vai ter o livro do Apocalipse, que é o livro
profético, né? Mas é o livro da revelação. Tudo isso no Novo Testamento. Eu estou comentando com você aqui, a grosso modo, porque é a parte da estrutura da Bíblia. Tem algumas pessoas que estão me procurando, vou pegar uma aguinha aqui. Tem pessoas que estão me procurando e estão dizendo, Denilson, mas tá difícil essas aulas. Não está difícil. É só você pegar o conceito. Como eu aqui, por exemplo, estou gravando de forma bem sintética, eu acho que vale a pena, se você tiver alguma dificuldade, voltar na primeira aula aí, a segunda dá uma olhadinha, a terceira também dá uma olhadinha, e a quarta, porque assim, uma depende da outra. Eu sempre sugiro aos alunos da EBD, não percam a aula. Você não pode perder a aula, porque se você perde a sequência, entendeu? Você perde a sequência, e aí realmente dá aquela ideia que fica um pouquinho difícil de compreender, de entender. Mas estamos aqui para trabalhar de maneira bem simples e objetiva, tá bom? Deixa eu ir aqui para o conteúdo da lição, para mim não ficar muito tempo aqui no vídeo, tá bom? Para não ficar tão longo. Pois bem, então a Bíblia ela está organizada dessa forma aí que eu falei para você, de forma assim bem sintética, né? 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Mas no primeiro tópico da lição que o professor vai abordar em sala de aula no próximo domingo, fala sobre como a Bíblia está organizada. Então, lógico que como professor vai ter que trabalhar um pouquinho mais aí. E a primeira coisa que aparece aqui para trabalhar a definição seria do termo Bíblia. Eu nem quero assim comentar tanto, mas assim, a palavra Bíblia, né, que é o que nós temos em mão, a Bíblia. Então você tem a palavra Bíblia. Por fora minha aqui quase que nem aparece aí no vídeo, né? Mas está escrito aqui Bíblia. A Bíblia, na verdade, não tem dentro do conteúdo. Alguém diz, mas não tem palavra Bíblia dentro da Bíblia. Lógico, não tem, mas o conceito tem. Então, aí que vem a definição. O que significa Bíblia? Bíblia, a grosso modo, significa uma coleção de livros. Simples assim. Claro que lá na sala de aula o professor vai poder trabalhar um pouquinho mais sobre a etimologia, da onde veio essa palavra, né? Ela originou-se do termo biblos, que já fala da questão da plantação, né? do papiro, das plantações, enfim, vai falar do termo biblion, que é uma coleção de livrinhos pequenos, né? Enfim, resumindo, Bíblia significa um conjunto de livros. Claro que nós, na qualidade de leitores, eu particularmente, quando eu me detenho em ler a Bíblia, para mim é como se fosse um livro só em termos de leitura. Mas assim, nós estamos estudando aqui de forma didática, tem que ficar claro que Bíblia é uma coleção de livros. Eu já falei, torno a repetir. São 66 livros dentro da Bíblia, que formam a Bíblia. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Já vou falar já para você. A Bíblia hebraica é diferente. Ela tem 24 livros. 24 livros. Só no Antigo Testamento. Por quê? Porque o livro de 1 Crônica e 2 Crônica é um só. 1 Samuel e 2 Samuel é um só. 1 Reis e 2 Reis é um só na Bíblia hebraica, entendeu? Então, nesse caso, a Bíblia hebraica só tem menos livro do que a nossa aqui. Mas não muda nada, o conteúdo é o mesmo, tá? É isso que é bom ficar bem claro aí para todos. Me parece que o livro de Ruth, ele também é agrupado. Não me lembro se é com o livro de Juízes, na Bíblia hebraica. E também Lamentações de Jeremias, também ela é agrupada com o próprio livro do profeta Jeremias. Por conta disso, então a Bíblia hebraica tem menos livro no Antigo Testamento, que na verdade é só o Antigo Testamento para o povo judeu, né? Então a Bíblia do povo judeu é só 24 livros. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Então, definição, Bíblia. Bíblia já está definido aí no primeiro ponto. Bíblia é uma coleção de livros, tudo bem?
Segundo ponto aqui fala sobre o cânon da Bíblia. Aí já é interessante o professor trabalhar um pouquinho, né? Eu acho que é aí que os irmãos começam a ter um pouquinho de dificuldade. Mas é só demorar um pouquinho mais da pesquisa aí, vai dar tudo certo. Cânon da Bíblia. Para entender essa questão de cânon, precisamos voltar um pouquinho e perceber que nas primeiras aulas que nós tratamos aqui, nós entendemos que a Bíblia foi inspirada por Deus. Então, Deus inspirou a Bíblia, inspirou os escritores. E eles escreveram, foi um trabalho do Espírito Santo. Só que depois que eles escreveram, também teve e tem o trabalho da preservação das Escrituras, que esse trabalho também é um trabalho do Espírito Santo. Na aula passada, tratou no segundo tópico, né, sobre a questão dos manuscritos autógrafos, que é os primeiros manuscritos, os originais que os escritores escreveram, e ali foi inspirado por Deus. Mas depois você vai ter os manuscritos apócrifos, ou seja, já uma cópia. E dentro dessa questão da cópia é bastante interessante analisar que está a preservação das escrituras. E quem está fazendo esse trabalho é o Espírito Santo, com toda certeza. Ele está preservando as escrituras. E aí eu chamo a atenção aí do meu irmão, da minha irmã que está aí comigo, meu amigo, de que a gente deve pensar nisso, sabe? Entender que a Bíblia é inspirada por Deus, que ela é inerrante, como a gente viu na aula passada, mas que também Deus se encarrega de preservar as Escrituras. E dentro dessa questão de preservar, é que a gente vai entender o conceito do cânon, que o cânon seria o processo de canonização. Cânon é a medida, certo? O termo cânon vem de medida, vem de padrão, vem de regra, poderíamos dizer assim. Regra, padrão, vara de medir, tudo isso se origina para dar a palavra cânon. Mas quando fala que os livros da Bíblia são canônicos, ou seja, eles foram canonizados, isso significa dizer que eles foram agrupados, né? E estão na medida, estão dentro do padrão. É isso daí que a gente precisa, vamos dizer assim. E esse trabalho foi feito com bastante critério. Quando fala aí de canonização, naturalmente precisa ficar claro que não foi assim da noite para o dia. Não foi um imperador, como alguém já falou, que lá o Alexandre o Grande deu um decreto, olha gente, precisa aí da Bíblia ser traduzida e está tudo certo agora. Não, não é assim. É um processo. A canonização é um processo, como eu estou falando aqui, de preservação. Então, Deus está preservando as Escrituras e Ele está usando homens para trabalhar no processo da canonização dos livros sagrados. Tudo isso para que a gente tenha em mãos uma segurança extraordinária de saber, né, que a palavra de Deus é infalível, é inerrante, é segura, é confiável, é verídica, é tudo o que a gente precisa. Vamos continuar amando a palavra de Deus, porque amando e respeitando, porque na antiguidade não era assim. Hoje nós temos, eu tenho essa aqui em mãos, tenho outra. Na minha casa, meio que em cada cômodo da casa eu tenho uma Bíblia. Tenho lá na cabeceira da cama, tenho na minha poltrona de descanso, tenho Bíblia, tenho no sofá, tenho na escrivania. Porque hoje nós temos facilidade, eu tenho Bíblia até no celular, uso a Bíblia no celular, por exemplo. Mas nem sempre foi assim, teve dificuldades para chegar até o que nós temos hoje, teve todo um processo, todo um trabalho. E por isso que eu sugiro aos irmãos, valorize a palavra de Deus, valorize a Bíblia, valorize as Escrituras, sabe? Porque foi com muito sacrifício para chegar no que nós temos hoje, e todo esse trabalho foi do Espírito Santo. Portanto, Deus deu a palavra, como diz lá no Salmo 68, ele deu a palavra, ele inspirou os escritores,
inspirou, mas ele também trabalhou essa preservação que eu digo para você, que a canonização que homens de Deus trabalharam para que ficassem completa. Como, por exemplo, a tradução do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, que aconteceu anos antes da vinda de Jesus, muitos anos antes da vinda de Jesus Cristo. Foi ali o trabalho dos escribas, dos anciões, homens de Deus preparados para fazer ali a tradução do hebraico para o grego. Aí sim. Então, trabalho brilhante aí dos homens de Deus. Então, cânon da Bíblia, a expressão cânon procede do hebraico, mais ou menos cano, com sentido de vara de medir, enfim. Então, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma, como avaliação, para identificar os livros sagrados. Então, fica claro que quando se fala de livro do cânon da Bíblia, está falando dos livros sagrados. E, portanto, para nós aqui seria os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo. Fora disso, o que não entrou no cânon é porque não é sagrado. E mais uma vez eu tenho que citar já rapidamente aqui, porque o tempo vai correndo, de que, por exemplo, a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Só que aqueles 7 livros a mais, eles não fazem parte do cânon. Eles não são inspirados, portanto, a igreja, ou seja, o povo judeu já não tinha reconhecido. Se aqueles livros fossem inspirados, Jesus tinha usado, mas ele não usou. Ele usou, inclusive, quando ele fala ali em Lucas 24 e 44, ele se refere ao Pentateuco, os 5 livros do Pentateuco, ele se refere aos livros históricos, né? Ele se refere aos Salmos. E as referências mostram com clareza que ele não faz uso de livros como Tobias, como Judite, como 1º e 2º Macabeus, como a Ascensão de Moisés. Nenhum desses livros é usado. Portanto, esses livros são apócrifos. E o que quer dizer apócrifo? Sem inspiração, livros escondidos. E eles não fazem parte do cânon. Por isso que é importante a gente estudar. Essa matéria aqui está sensacional, porque tem muitos irmãos na igreja que não sabem disso. Fica aquela confusão, né? Por que a nossa Bíblia tem 66 livros e a Bíblia da Igreja Católica tem mais? E outros perguntam, eu posso usar a Bíblia Católica, outro não posso? Eu digo, a Bíblia é a mesma. Eu, particularmente, posso usar, assim, não tem problema nenhum. O irmão que está estudando aí também, já que você tem essas informações, você pode usar tranquilamente, não tem problema nenhum. Agora, um novo convertido, uma pessoa que está chegando agora nos caminhos do Senhor, não tem conhecimento, é sugerível que não. Por quê? Porque vai se deparar com esses livros que não são inspirados, como diz o próprio catolicismo denomina como deutocanônico, né? Deutocanônico quer dizer segunda inspiração, que também é uma aberração, né? Isso aí não existe, porque se Deus inspirou uma vez, vai ter outra inspiração. Bom, os 2 testamentos bíblicos. Testamento, quero lembrar para vocês que testamento significa aliança. A palavra testamento também não tem na Bíblia. Então, tem muitos termos que não tem na própria Bíblia. Como a Bíblia não tem, testamento também não tem. Quem usou a primeira vez a palavra testamento foi Tertuliano. O grande teólogo Tertuliano. Ele entendeu, ele colocou dessa forma. O Antigo Testamento, Antigo Pacto. Isso para o pedagógico, para entender. E a nova aliança, ele chamou então de Novo Testamento, porque Jesus falou, toda vez que nós vamos celebrar a ceia, participar da ceia do Senhor, nós acompanhamos aquela leitura que foi feita em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, quando Jesus toma ali o pão, ele diz, tomai e comeste ao meu corpo, que é partido por vós. Depois ele pega o cálice, após ter ceado, e diz, semelhantemente, após ter ceado, tomou o cálice e disse, tomai e bebei, este é meu sangue, que é derramado por vós, o sangue da eterna e nova aliança, ou seja, novo pacto. Então, com o sangue de Jesus,
tem o novo pacto e, portanto, o Novo Testamento de Jesus para cá é o Novo Testamento, nova aliança. Tá claro isso, meu irmão? Tá? Qualquer coisa, escreva aí depois no comentário aí que eu respondo você, se você ficar com dúvida. Sem sombra de dúvida, sem dificuldade. Se você dizer assim, Denilson, não entendi o que você falou em ponto tal, coloca aí nos comentários que eu respondo você, tá legal? Bom, vamos lá. Então, o Antigo Testamento, como eu já disse para você, o Antigo Testamento está dividido em livros. O Pentateuco, né, que é a lei, está dividido em livros históricos, poéticos e proféticos. Repetindo, né, para não ficar dúvida. Então, o Antigo Testamento está dividido em o livro da lei, que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Lembrando que os livros proféticos, você vai ter os profetas maiores e os profetas menores. Quem são os profetas maiores? Profetas maiores é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os demais são todos profetas menores. E eu já expliquei que não é porque um é maior do que o outro, tá? É por conta do tamanho do ministério, do período que eles profetizaram e também a quantidade de conteúdo que foi colocado no material que eles escreveram. Tudo bem? Tranquilo aí? Então, a canonicidade do Antigo Testamento, como que aconteceu? Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro. Porque aí pode surgir uma pergunta, mas você está falando que eles foram canonizados, mas como é que era o processo? Quem que decretava? Quem que determinava? Bom, isso levava em conta a inspiração divina, quer dizer, tinha que saber se aquele livro era inspirado. Depois ele era atestado pelo Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo estava conduzindo tudo isso. Quem fez esse trabalho no Antigo Testamento foi Esdras. Se você lê o livro de Esdras, o livro de Neemias, você vai entender esse trabalho aí que foi feito por Esdras. O reconhecimento do povo de Deus, né? Os eruditos, os homens de Deus, eles reconheciam, tipo, esse livro é inspirado, esse livro é a palavra de Deus, esse livro, entendeu? Então, dentro dessa linha, com todo cuidado e critério, o Espírito Santo aprovava e aí pode-se dizer, esse faz parte do cânon. Agora que existiam muitos outros livros e que também eram analisados e eles chegavam à conclusão de dizer esse aí não faz parte do cânon sagrado. Tranquilo? Eu acho que as aulas estão fantásticas, estão tudo tranquilo aí para a gente trabalhar. Tem algumas particularidades do Antigo Testamento. Por exemplo, o que acontece? Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico. Tá? Então, é bom que se diga qual que é a língua que foi escrita, qual que é o idioma que foi escrito original no Antigo Testamento. O hebraico. Algumas partes em aramaico. Tá? O que é sugerível que a gente trabalhe, porque aí no YouTube tem, no canal do YouTube tem alguns que falam umas besteiras aí também, né? O pessoal acabam dizendo que a língua hebraica era a língua de Deus, original, a língua de Deus, especial. Não necessariamente. A Bíblia foi escrita no livro hebraico, mas não que o hebraico é a língua de Deus. Claro que os judeus acabam falando isso, né? Eles têm até uma certa razão, porque tudo começou com os hebreus, né? Com o povo judeu. Mas não significa. E aí nós aqui, senão nós estávamos complicados, né? Principalmente nós do Brasil usamos o português, e aí vai dizer que pelo fato de não ser em hebraico, nós não temos aqui a inspiração de Deus, não é a língua de Deus, nada a ver. Depois Deus também, na Septuaginta, como eu disse para você, na tradução dos 70, foi traduzida a Bíblia, antes de Cristo, foi traduzida a Bíblia do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E ela continuou sendo Bíblia. Então a língua grega também é... Como é que fica? O Novo Testamento já foi escrito em grego. Então não tem como dizer que, por exemplo, a língua hebraica é a língua de Deus. Tem gente que fala isso, mas não há necessidade. Não precisa falar. Era o idioma. Poderia ser que Deus podia usar qualquer uma outra língua, sem problema nenhum. Quando Deus falou com Abraão, por exemplo, você acha que língua que Deus falou com ele? Lógico que é aramaico. Lógico que é aramaico.
porque Ur dos Caldeus ali já é o período, a região dos arameus, logo aquela língua ali da Mesopotâmia, era aramaico. Deus falou em aramaico, então Deus não tem uma língua específica para falar com o povo. Deus fala, Deus fala em grego, através com as pessoas, fala em inglês, fala em português, Deus fala com a gente como Ele quer. Não tem uma língua específica. É isso que nós estamos querendo deixar claro aqui. Porém, não posso deixar dúvida. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas originais, principal. Hebraico, aramaico e grego. Hebraico e aramaico, o Antigo Testamento, e o grego foi escrito o Novo Testamento. Bem, então, os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, poéticos e proféticos. Lei, históricos, poéticos e proféticos. E finalizando a aula, então, o terceiro tópico aqui da lição que o professor vai trabalhar, é importante que você trabalhe bem os 3 tópicos, embora não tem jeito, né? A maioria dos professores, eu sou um deles, que quando estou lecionando eu paro um pouquinho mais no tópico de número 1. Mas isso, a grosso modo, a gente pode dizer que parece que o tópico de número 1, o primeiro tópico da lição, sempre está a base maior, está as informações de forma mais assim abrangente, eu diria. O tópico 2 e o tópico 3, normalmente ele vem para complementar. Então é por isso que às vezes o professor está na sala de aula e você fica olhando lá para o relógio e vê que passou, falta só meia hora para terminar a aula, às vezes falta 20 minutos, e o abençoado do professor está no tópico de número 1. Fica tranquilo. Bom, tem aqueles que erram mesmo a forma de dividir a aula, mas também é bom que se diga que o tópico de número 1 é onde está a maioria, né, está de forma mais abrangente o conteúdo. O tópico de número 2, o tópico de número 3, ele vem para complementar. Isso significa que o professor tem que trabalhar em todos os tópicos, lógico. Então, o Novo Testamento, como eu disse para vocês, eles foram reconhecidos pela igreja, né, que é o processo de canonização. Falando aí do processo de canonização dos livros do Novo Testamento, eles foram reconhecidos pela igreja da mesma forma que foram reconhecidos o mesmo critério lá do Antigo Testamento. Qual que é o critério? Que eles tinham que ser inspirados por Deus, que eles tinham que ser inspirados e ser preservados, né? Tinha que ter ali as preservações e, acima de tudo, o trabalho do Espírito Santo acompanhando esse processo. E a divisão do Novo Testamento, eu já disse no início da aula, torno a repetir, está dividida da seguinte forma: os evangelhos, o livro histórico, né, que é o livro de Atos, não é históricos, porque o livro de Atos é um só. Então, livro histórico. O Novo Testamento está dividido assim: 4 evangelhos, né, que são 4 livros dos evangelhos, o livro histórico, depois as epístolas e a revelação, que é o livro do Apocalipse. E aí a canonicidade, feito ali com os critérios dos quais eu falei para você. E tem particularidade também no Novo Testamento para fechar a nossa aula. Qual que é a particularidade, Denilson, que mais pega aí de interessante? Bom, a questão é a seguinte, é que todos os livros do Novo Testamento eles foram escritos em grego, que é o grego koiné. Esse grego koiné, na verdade, seria... Porque tinha os mais avançados, né? Não sei se você lembra, uma certa vez Pedro escreveu e disse que Paulo escrevia de forma assim mais de difícil interpretação e tudo mais. Mas na realidade ali o que ele quis dizer é o seguinte, é que o grego que Paulo falava, o que ele dominava, parece que ele era mais fluente, ele era mais preparado nesse sentido. Já o grego que Pedro falava, vamos dizer assim, era mais básico. Em suma, a grande massa de pessoas falam o grego koiné. Isso porque
é a língua comum aonde todos falam e todos entendem. Lógico que a Bíblia, então, ela foi escrita nesse idioma do grego koine. Tudo bem? É isso aí. O grego koine é um dialeto comum, né? Presente por toda a cultura e de fala grega. Tudo bem? E assim encerramos esta aula. Eu quero fazer votos para você, para que você esteja na EBD no próximo domingo. Veja, você que não é da cidade de Cabreúva, onde eu estou, mas veja, perceba aí se na sua cidade de repente você pode participar de uma aula da Escola Bíblica Dominical, você vai gostar. Eu sugiro a Igreja Assembleia de Deus, eu tenho certeza. Nas igrejas da Assembleia de Deus você pode participar. Normalmente às 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, tem a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus prospere a sua família. Desejo para você tudo de bom, tudo de melhor e vamos juntos. Você ficou comigo até aqui, eu quero pedir um favor para você antes de encerrar. Curta o vídeo, se inscreva se você não é inscrito aqui no meu canal, deixe um comentário, por favor, porque se você ficou até aqui é porque você está gostando aqui também dos meus conteúdos, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Te amo, Jesus.